Luz, forma de energia que ilumina as coisas, as torna visíveis e se propaga mediante partículas chamadas fotões. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Guedela, sou iluminadora cênica e hoje vou falar com vocês sobre algumas questões relacionadas à iluminação que vemos nos palcos, seja teatro, eventos, shows, para que possam repensar e aplicar esses conceitos nas luzes dos ambientes do seu dia a dia. Somos influenciados por estímulos de luz desde que acordamos e dependendo dos ambientes que frequentamos até irmos dormir, desde o nascer do dia até o anoitecer. Existe um ciclo natural com o qual nos relacionamos. Mas podemos intervir na luz para alcançar mais conscientemente alguns objetivos diferentes, como economia, eficiência, criar climas diferentes, e a aula se refere a isso. Vamos começar? Quando se fala em temperatura de cor, isto é o que comumente se classifica como luz fria, neutra, natural ou quente. Existe uma unidade de medida para isto, chamada Kelvin, identificada por um K maiúsculo. Quando vamos comprar uma lâmpada, você vai ver este K que aparece nos produtos. Quanto mais alta a temperatura, isto é, quanto maior seja o número do K, isto indica que a tonalidade da luz será mais clara, tendente a ser levemente azulada. E a isto se chama luz fria. A luz neutra ou natural seria uma temperatura de cor entre uma fria e uma quente. Vou mostrar um exemplo com uma imagem onde vai ficar bem claro esta questão da temperatura de cor. Nas especificações que encontramos na caixa de uma lâmpada de LED, temos a temperatura de cor, ou cor branca fria, e 6.500 K. Para dar um exemplo prático, por exemplo, temos este equipamento que todo mundo conhece, é um tripé com uma luz de LED circular. A luz que está sendo refletida no meu rosto, podemos dizer que é uma luz natural, nem quente, nem fria. Passamos agora a uma luz quente. E agora a uma luz fria, que dá esse tom azulado no início. E nesse exemplo podemos ver que a luz fria é de 6.000 K, 6.000 Kelvin. A quente, 3.000 K. E a luz natural ou neutra no valor intermediário. Também podemos observar as diferentes tonalidades que na mesma parede, com os mesmos objetos, aparecem ao usar cada tipo de luz. A importância da noção de temperatura de cor é devido a que ela influencia diretamente na nossa atenção, no modo como vemos os objetos e interpretamos as cores em diferentes horários. Por exemplo, se falamos de ambientes onde preciso de muita atenção, de enxergar muito bem tudo que esse espaço me oferece, provavelmente vou aplicar uma luz fria, bem clara, como aqui temos numa cozinha, nos hospitais, numa sala de operações. Enquanto que, quanto mais baixa seja essa luz, quanto mais quente seja a luz, ela pode nos oferecer ambientes mais quentinhos, o que se costuma dizer. Então, posso destinar isso a um lugar onde vou relaxar, a sala, a um quarto, a um espaço de leitura onde possa enxergar bem uma página de um livro ou um e-book, mas que não seja tão clara que irrite minha vista.
que esse conforto da temperatura da luz quente me deixe mais à vontade. Dois elementos que também são importantes na hora de pensar em que tipo de ambiente quero criar na minha casa são a intensidade e o consumo, o gasto, que vai vir na conta de luz. A intensidade da lâmpada tem a ver com a potência da luz. Isso é medido em watts. E isto vai se traduzir em consumo. A maior potência, maior consumo. Mas, hoje, nas versões de lâmpadas de LED, podemos ter um baixo consumo de watts e uma alta intensidade, uma alta potência. E temos ainda um bônus, que é uma maior durabilidade ou vida útil dessa lâmpada, medida normalmente em horas úteis. 20.000 horas você pode ver numa lâmpada de LED, por exemplo. Por isso, é mais cara também no mercado uma lâmpada de LED a uma de filamento. Neste exemplo, podemos ver claramente como o uso de lâmpadas de LED é muito mais vantajoso para nosso bolso, para a durabilidade, enquanto a durabilidade de lâmpada. Porque, por exemplo, a mesma quantidade de luz, sempre pensando na mesma quantidade de luz, uma lâmpada de filamento consome 50 watts. Em cambio, uma de LED, 5 watts. Isso vai estar refletido na conta de luz. A durabilidade de uma lâmpada comum é de 1 ano. Em cambio, a LED é de 15 anos. Vocês se imaginaram 15 anos sem comprar uma lâmpada? Bom, é possível hoje. A emissão de calor se refere a que quando a gente deixa aceso uma lâmpada, normalmente as lâmpadas incandescentes, pelo próprio funcionamento da lâmpada e maneira de ser construída, emitem muito calor. Então, se a gente toca uma lâmpada, vai se queimar. Em cambio, uma LED tem pouca emissão de calor. Isso significa que tocando uma de LED a gente não vai se queimar, por mais que ela esteja acesa há muito tempo. Em matéria de ecologia, podemos dizer que um ponto favorável para o uso de LED é que não contém mercúrio na sua composição. Em cambio, uma lâmpada fluorescente, por exemplo, sim. E a eficiência de uma LED, por todas estas características que vimos, é muito mais alta que uma lâmpada incandescente e muito mais também comparado a uma lâmpada fluorescente. Então, no mercado são mais caras, mas por todas estas características, acredito que na próxima compra vão pensar melhor e optar por consumo de LED. Outro detalhe que é bom mencionar é que, para além dos brancos que já vimos, quente, neutro ou natural e frio, no mercado encontramos lâmpadas de LED de cores variadas: rosa, amarela, verde, azul, vermelha. E isto também pode agregar ao espaço que estou pensando. Sim? Gosto de pensar o espaço como um espaço-função, eu chamo. O que se faz em cada ambiente da casa? E a partir daí, e segundo o gosto pessoal, escolher a melhor lâmpada, em matéria de temperatura, em matéria de cor. Mas uma coisa que é bom prestar atenção nas nossas casas é o aproveitamento da luz natural. Porque se temos ambientes claros naturalmente, demoraremos a acender a luz, e isto vai se traduzir também em uma economia no bolso.
Na minha opinião, é importante que experimentem. Não se trata de uma receita pronta, mas sim de equalizar os elementos que vimos e aplicá-los tendo em conta o espaço-função, a cor da luz, que é gosto pessoal de cada um, o consumo de energia, o aproveitamento da luz natural e a temperatura de cor. E provar. Cada um decide o que é melhor para si e em que tipo de ambiente se sente mais à vontade. Agora vamos falar sobre a distribuição, a direção e o foco. A distribuição é aonde colocamos aquela fonte de luz para esse espaço-função. A direção responde a qual será a direção, literalmente, dessa fonte de luz. De baixo para cima, no meio da parede, em cima, no meio da sala, debaixo de um móvel da cozinha, por exemplo, etc. E o foco, que podemos ter, por exemplo, usando esses trilhos tão comuns, dentro de uma casa podemos setorizar a luz e fazer literalmente foco onde queremos iluminar e onde queremos ter sombra. Se falamos em função estética da luz, cabe destacar que a estética é uma área da filosofia que dedica-se a estudar e investigar a essência da beleza. Aplicado à iluminação, podemos traçar um paralelo simples e tentar observar como, através da iluminação e suas particularidades, o mesmo ambiente muda e em alguma das configurações sentimos beleza. Sentimos a beleza que conseguimos criar a partir das nossas decisões. Como a luz interfere na nossa saúde e bem-estar? Durante o dia, a iluminação natural estimula a produção de serotonina. À noite, a escassez de luz estimula a produção de melatonina, entre outros hormônios. Essa relação entre o claro e o escuro, somado ao impacto que a iluminação artificial pode induzir nesse sistema, controla uma série de processos metabólicos internos. Se esses processos estiverem desregulados, podem interromper os ritmos do nosso metabolismo e favorecer o aparecimento de doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Ou seja, a iluminação estimula boa parte do nosso relógio biológico. Por isso é fundamental cuidar com a qualidade e a quantidade de luz a que ficamos expostos. Queria agregar também um pequeno capítulo sobre a luz emitida por fontes de alto brilho, como dispositivos que usamos no nosso dia a dia, nossos computadores, celulares, tablets. Este alto brilho pode criar danos à retina. Por isso é fundamental manter uma distância dessa fonte luminosa. E, além desse alto brilho, possuem um espectro de luz mais azulado. E assim deveriam ser utilizados com mais cuidado para uma boa noite de sono. Em ambientes onde preciso de menos luz, como nosso quarto ou no momento de ir dormir, é aconselhável uma luz quente. Como já vimos, a temperatura de cor quente, 3000 Kelvin. E para concluir, convido a vocês a experimentar
escolher um lugar da sua casa, aquele que vocês mais gostam ou aquele que vocês mais precisam estar no seu dia a dia e analisar que tipo de luz existe naturalmente nesse lugar, que coisas se fazem nesse lugar, que pontos de luz tenho, como é a luz que tenho na atualidade e a fazer alguma interferência em função à aula que acabamos de ter. Porque para que o celular fique realmente incrível, é muito importante prestar atenção na escolha da temperatura, da intensidade, da cor e a disposição das lâmpadas. Até aqui, muito obrigado. E nesta última parte, eu convido vocês a olhar algum dos meus trabalhos. Eu vou fazer pequenos comentários a respeito, seja da luz, da cor, do processo. Espero que gostem e conheçam um pouquinho mais do meu trabalho. Obrigada. Este primeiro trabalho, onde estou num hangar, era para iluminar um avião, entrega de um avião da Embraer. E foi uma experiência muito boa, porque iluminar um grande espaço e um objeto enorme é uma experiência única para fazer nuances. Pena não ter boas fotos, mas foi um trabalho muito lindo. O seguinte trabalho é na Biblioteca Mário de Andrade e foi um desfile da Vicente Perrota, onde, quando trabalhamos em espaços não convencionais, cada espaço tem suas dificuldades, suas regras. Neste espaço não podia soltar muita fumaça, muita neblina para marcar a luz, porque acionava o alarme de incêndio. Então, tinha que ter muito cuidado com isso e arriscar. E a luz da sala não podia apagar. Então, ficou um desfile, mesmo que à noite, claro, mas por alguns momentos eu tentei fazer uma ambiência para dar outra cara a essa biblioteca, tanto que, se alguém conhece o espaço, tem uma foto aqui do monumento à leitura e um facho que queria que aparecesse assim como para destacar essa figura no espaço. O próximo trabalho é da banda Música de Montagem e nessas imagens podemos ver as diferentes alturas da luz. A luz está vindo de diferentes direções, do teto, com alguma afinação, e do meio do palco para frente. Isso nos permite também criar um jogo de luzes e uma experiência diferente. Também nesse trabalho eu gosto de brincar não só com as direções, senão também com as cores, com uma certa paleta, e dentro do quente, mais quente puxado para o vermelho, mais quente puxado para o amarelo, outros momentos todos roxos, outros momentos só a luz desses refletores que estão ali no meio do palco, que só eles me permitem, como podemos ver nesta imagem, um claro escuro quando a luz imprime nos corpos, né? Porque vem só de um lado, então do lado onde bate luz vou ter claros, e do lado onde fazem corredores de sombra e a pessoa se aproxima, vou ter diferentes nuances, como podemos ver em diferentes músicos e artistas que estão no palco nessa foto. Esse é um palco quando está sendo montado, que a gente desce as varas e vê um pouco onde posiciona os equipamentos. O próximo trabalho é da banda Lineker e os Caramelos. São fachos que dão início ao show no espaço de forma aleatória, batendo em alguns instrumentos, fazendo algumas nuances onde o facho aparece.
Aqui também utilizei diferentes cores e diferentes alturas para, para ter um jogo nesse palco. Muitas vezes eu gosto que a luz venha por trás dos artistas e não ilumine a face, como nesse contraluz que se chama, e cria efeitos muito legais, que muito me agradam, dependendo da linguagem que a gente esteja tratando, o tipo de música de que se trate. A seguinte foto é da Lué, um show no Sesc Belenzinho, onde brinquei com cores frias e uma mais quente, sendo cores que combinam muito bem. O roxo com o amarelo num palco mais escuro e umas luzes laterais também, mais quentinhas. Então tinha vários tons de luzes frias e vários tons de luzes quentes, em destaque na cantora e no palco. A imagem seguinte são fachos de luz roxa que vêm em diferente direção. Podemos ver que se cruzam no meio e tem outros dois um pouco mais baixos que esses do meio, de forma que se cruzam no meio, mas sem fazer uma forma clara. Então temos uma espécie de X e uma espécie de corredor de luz, junto com um contraste de luz rosa e algum foco em destaque em algum músico nesse momento. Esse show é do Funk Como Le Gusta, Graça Cunha e Lino Cris. Aqui temos as cores vermelho, azul e branco, que também muito me agradam para certos momentos. E a distribuição, a direção da luz, a temperatura de cor diferente, como já vimos na aula, faz todo um jogo no palco, destacando em primeiro lugar a cantora, neste caso. A outra imagem é um show da Isabel Lenza, num espaço muito pequeno, que é o Teatro do Centro da Terra, muito aconchegante, bem experimental para a luz, diria. E tentei criar diferentes situações em concordância com as músicas e o tipo de show, e diferentes temperaturas de cor também, massas de cor, que lavassem o espaço, os músicos, e algum foco na cantora por alguns momentos. A luz seguinte é um arco-íris, para ver as diferentes luzes das lâmpadas de LED. Esse é um bom exemplo. Formei um arco-íris para uma música que falava de Oxumaré, que tem o arco-íris como elemento, então dialogava dessa forma com a música, e acontecia algum movimento durante o show. A próxima imagem é da Julia Blanco, e aqui também podemos ver um elemento cênico, como é o globo de espelhos, que ao colocar uma fonte de luz direcionada aos espelhos, ela rebate e faz esse como estouro, como esse rebatimento de muitos fachos de luz que são muito agradáveis para algumas linguagens. E ela está sumida numa atmosfera azul com uma outra cor quente, bem saturada, ambas as cores, sem nenhum foco em especial no rosto dela. As outras imagens são do show do Richie e Black Tie, no Sesc Bom Retiro. Na primeira imagem podemos ver um palco de madeira clara, com um fundo metálico,
Entender também o palco no qual estamos é uma questão que eu levo muito em consideração. Aí temos em destaque o cantor, com uma luz focada nele, de um amarelo esverdeado, e toda uma ambiência mais quentinha, de temperatura de cor mais quente, puxado para vermelhos, laranjas. Na imagem seguinte, o mesmo espaço, com o mesmo chão, com o mesmo fundo, se transforma com as cores de maioria frias e algum vermelho para aquecer, e focos nos músicos em todas as imagens, de cor mais quente, mais um branco quente. Na seguinte imagem temos o palco com algumas formas atrás da luz e uma predominância de uma atmosfera mais fria. Na seguinte, essas formas da luz do fundo permanecem e a ambiência muda para uma cor quente. Então podemos ter o mesmo espaço nas nossas casas e por trocar uma luz, seja uma cor, ou uma forma, ou uma direção, temos outro palco. Falando em teatro, este é um trabalho que se chama O Rochinol e a Rosa, da Companhia Grão de Cidadania. E aqui estávamos brincando com o destaque da pessoa que estava em cima da escada, com um foco, uma luz bem focada, para também ter o encanto da sombra. O trabalho seguinte é um trabalho da mesma companhia e a obra é Poemas e Outros Bichos, e nele temos dois momentos. Um primeiro momento de luz fria e algum destaque sobre a área dos músicos e sobre uma área à direita que é sobre uma arara. E na seguinte imagem temos o mesmo palco, só que com uma cor quente e um destaque na pessoa que se encontra parada no meio. O trabalho seguinte é uma foto da peça Alice, retrato de mulher que cozinha ao fundo. E é um trabalho muito querido, apesar da foto não ser muito boa, mas para mostrar para vocês como também o teatro reproduz a luz que entra de uma janela. Essa é a intenção dessa imagem, com essa forma da luz. E a continuação coloquei a luz real do sol entrando por uma janela aqui nas oficinas culturais Oswald de Andrade, no saguão principal, preparando a luz de um espetáculo, uma ocupação que a gente fez com o Núcleo Luz. Esse é um momento que registrei quando a luz natural entrava e fazia essa forma no chão. O trabalho seguinte é de uma peça que se chama O Corpo da Mulher como Campo de Batalha. A luz não é da minha autoria, é da Milo Martins. E mostro essa foto porque participei desse trabalho, e aí era um trabalho onde o recorte da luz específica era muito particular e dialogava muito com a peça e o que estava sendo encenado. E as últimas imagens são do show Desengaiola, no Sesc Pompeia, e aqui temos o registro dos fachos da luz e das temperaturas que usei no show. No primeiro é umas nuances de luz quente, desse branco quente com a luz azul clara. E na segunda imagem temos uma luz vinda de diferentes ângulos, azul, roxa e um verde por cima. E na última temos uma pintura quente com luz, com forma vindo de cima, vindo das laterais, e pintando um pouco toda a cena
musical. Espero que tenham gostado da aula e que possam fazer um uso da luz mais consciente, alinhado às suas intenções e necessidades. Qualquer dúvida que tenham, podem deixar aqui nos comentários que eu me comprometo a responder todos vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e boa luz para todos.